Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você marqueteiro ou marqueteira, a este canal. Neste canal, definitivamente, eu mostro para você como gerar mais resultados para você ou para o seu cliente utilizando análise de dados. Eu sou o Ronaldo Almeida, sou estrategista digital há mais de 5 anos e atuo nesse mercado de business intelligence há mais de 20 anos. Sim, o mercado digital ainda nem tinha sido criado e eu já estava trabalhando com análise de dados para empresas no Brasil e fora do Brasil. E o tema de hoje, desta aula aqui, é 4 passos para cobrar mais pelo seu serviço. Então, a gente já vai começar aqui na tela do nosso iPad para entender por que você precisa fazer isso, né? Então, eu já me apresentei e aqui a gente sempre vai ter esse combinado, tá bom? Eu sempre vou trazer aqui ferramentas práticas, né? Eu vou trazer aqui ferramentas práticas para a gente estar discutindo e vocês também visualizando como vocês fazem esse mão na massa aqui, mas principalmente eu vou trazer aqui o porquê que vocês devem estar trabalhando esses itens aqui no negócio de vocês. Então, basicamente, por que a gente precisa aqui ser mais valorizado, buscar essa valorização? Por que você tem que implementar isso dentro do seu negócio? Basicamente, quando a gente fala de serviço, e você provavelmente está prestando um serviço, seja para um negócio local, e principalmente a grande maioria dos gestores de tráfego e gestores de social media, eles estão trabalhando para negócios locais, né? Porque é onde tem a maior demanda de trabalho. Existem infoprodutores? Sim, mas são a minoria do mercado. Ainda assim, existem muito mais CNPJs de negócios locais, e é ali onde você vai conseguir a maior parte do seu trabalho. Só que o seu tempo é finito, então você não tem todo o tempo do mundo para conseguir prestar serviço para a quantidade absurda de clientes. Então, você tem 24 horas no dia, vai dormir 8, sobra 16, você vai trabalhar 16 horas no dia, você não vai viver. Então, quanto que você quer ganhar no mês? Ah, eu quero ganhar 10 mil reais. Tá, eu quero trabalhar com 5 clientes. Então, eu tenho que cobrar 2 mil reais por cliente. Como é que eu faço para cobrar isso? Como é que eu faço para trazer o cliente a enxergar esse valor de 2 mil reais? Será que todo mundo pagaria esse valor para um trabalho de gestão de mídias sociais ou de gestão de tráfego? Depende. Tem gente que vai pagar até muito mais do que isso, né? Basicamente, você precisa mostrar o valor do seu trabalho, do seu serviço, para que você realmente possa cobrar cada vez mais dos seus clientes, tá bom? E você precisa se valorizar, né? A sua hora precisa ser bem paga e você precisa crescer nesse e crescer nesse modelo custa caro, né? O que é crescer nesse modelo custa caro? Por exemplo, você quer escalar o seu negócio no digital, prestando serviço, você vai precisar de uma estrutura comercial para conseguir mais clientes, você vai precisar de time técnico, você vai precisar de uma estrutura física, às vezes, mesmo que você vai trabalhar remoto, talvez você vai precisar de equipamentos, pagar equipamento para o seu time, enfim, pagar internet para o seu time, mesmo que eles estejam remotos. Então, custa mais caro, sim, você trabalhar, você escalar nesse modelo. Então, várias pessoas que eu conheço, várias pessoas que eu acabo dando consultoria, elas preferem ser uma eu presa, ou seja, elas preferem trabalharem sozinhas, atenderem a quantidade de clientes que elas conseguem atender, recebendo aquele valor que elas estão dispostas a receber e a faturar, e para elas está tudo bem. Só que quanto mais você consegue gerar mais valor, mais você consegue cobrar isso do seu cliente também. Então é disso que a gente vai estar falando um pouquinho aqui. E existem dois tipos de percepção de valor. Existe aquela percepção de valor externa, ou seja, a pessoa ainda não te conhece, mas ela percebe valor naquilo que você fala, naquilo que você gera já de valor para ela, mesmo ela não te conhecendo, e tem aquela geração de valor interno, onde você faz essa geração de valor através dos seus serviços já prestados, né? Então, como que você faz essa externa? Como você gera valor externamente? Então, através de posicionamento, através do branding, através de nichos específicos, ou seja, quanto mais você fala para um público específico, mais você se torna referência. Então, isso melhora o seu branding, isso melhora o seu posicionamento. Então, quanto mais você trabalhar nessa estrutura, Ronaldo, eu preciso fazer conteúdo nas minhas redes sociais, cara, claro que precisa, né? Então, se você não quiser atrair pessoas, se você não quiser fazer essa percepção de valor externa, você não faz nada. Só que você sempre vai ficar na média do mercado cobrando aquilo que o mercado cobra. Você vai sempre brigar por preço.
Então, se o gestor de mídia social está cobrando R$ 500 para fazer 3 posts por semana, você vai ter que se matar e para brigar com ele com isso. Agora, se você se posiciona num determinado patamar, você vai ser percebido num valor diferente. Quando você chegar numa proposta de R$ 2.000, ninguém vai achar absurdo, porque você já se posicionou num valor, você já se posicionou numa expertise diferenciada dentro do seu mundo, dentro do seu nicho, dentro da sua rede social. Então, você precisa sim trabalhar nesse branding externo, nesse posicionamento. É disso que a gente vai falar aqui hoje? Não. A gente vai falar hoje da parte interna. Vou fechar isso aqui para não confundir a cabeça de vocês. A gente vai falar aqui dessa parte interna, principalmente na questão de análise de dados, né? Como que a análise de dados ela pode te ajudar a ter uma percepção de valor maior junto ao seu cliente. Isso é extremamente importante. Quando você tem confiança naquilo que você está fazendo, mesmo que os números, mesmo que os indicadores não estejam tão bons assim quanto você definiu com o seu cliente. Mesmo assim, se você traz dados, se você traz análise, com certeza você vai ter uma percepção de valor muito diferente do seu cliente, certo? Então, quais são os 4 passos práticos para a gente conseguir fazer essa geração de valor para o nosso cliente? Então, os 4 passos é briefing de alinhamento. Ah, Ronaldo, é chover no molhado. Eu sei que eu tenho que fazer um briefing com o meu cliente toda vez que ele entra. Será que você faz? Será que você faz um passo a passo? Você pega todas as questões. A gente vai ver aqui um briefing aqui na prática. Será que você coloca todos aqueles checks ali que você precisa colocar? Acompanhamento dos resultados. Ah, não, Ronaldo, eu acompanho. Eu tiro lá um relatóriozinho, eu printo o relatório do Facebook, dos insights, do YouTube e mando para o meu cliente. Será que isso é acompanhar resultado? Né? Qual que é o ideal? O que a gente precisa fazer? Quantos dados? Por exemplo, eu venho da indústria. Na indústria, por exemplo, para a gente coletar dados de uma determinada máquina, a gente gastava milhões. Então, assim, eram milhões investidos para eu conseguir capturar ali, ó, uma informaçãozinha da máquina. Hoje, no mercado digital, cara, é de graça. Você tem Google Analytics, você tem o Tag Manager, você tem o Clarify. Cara, você tem tantas coisas, você tem toda a parte de tracking que você consegue fazer pelas próprias ferramentas. A própria ferramenta do MetaAds já te dá todas as informações, grande parte das informações que você precisa. Você precisa ser organizado para conseguir capturar tudo isso e transformar essa maçaroca de dados, né? Porque dado por dado, né, não funciona. O pessoal gosta de. Eu tô aqui com a camisa de um legado que transforma, né? Na verdade, não tem nada a ver com o Dash Pro, né? É uma questão de transferir legados para os nossos filhos, né? Mas tem uma galera que coloca a camiseta mais dados e menos achismo. Cara, eu sou totalmente contra isso, porque dado por dado não vai te ajudar em nada. Dado por dado, você já tem um monte. Se você faz serviço de gestão de mídias sociais ou de gestão de tráfego, você já tem dados a dar com pau aí dentro. O seu Analytics está cheio, o seu MetaAds está cheio de dados. Você tem uma porrada de informação já. O site tem um monte de coisa que já está capturando lá dentro. Tá tudo lá, os dados estão lá, bacana. O que que você faz com esses dados? Se você não transformar o dado, se você não pegar esse dado e transformar ele em informação para que você consiga analisar, de nada serve dados. Então, a minha camiseta é mais análise, menos achismo. Por quê? Porque as pessoas não estão fazendo análise. Né? É claro, eu preciso de dados para fazer análise. O dado ele transforma em informação, a informação transforma em análise, a análise transforma em ação, a ação transforma em resultado. É assim que funciona. Esse é o passo a passo. Então, você precisa acompanhar os seus resultados. Você precisa apresentar isso para o seu cliente. Então, às vezes eu falo com gestores de tráfego, eu vou conversar, fazer uma consultoria, e daqui a pouco eles falam assim, não, Ronaldo, mas cara, a campanha tá boa, tá, o cliente não tá reclamando, tô tranquilo. Eu falei assim, tá, mas qual foi a última vez que você falou com o seu cliente? Ah, não, faz mais de um mês. Eu falei, cara, quando o resultado da campanha tá ruim, ele te liga, não te liga? Te cobrando? Sim, me liga. E quando tá bom, você não vende o seu peixe? Não, cara, se ele não tá me reclamando, tá bom. Não, aí que é o contrário. Quando a campanha tá indo muito bem, que você tá acompanhando, aí que você tem que botar uma apresentação de resultado
estratosférica, aquela apresentação linda, maravilhosa, mostrando o seu serviço, mostrando o quanto que você mexeu aqui, melhorou ali, o quanto que você está fazendo, se ele está satisfeito, se ele não está satisfeito, isso é extremamente importante. Agora, claro, nem tudo é um mar de rosas. A grande maioria das campanhas vai dar errado. Isso é fato. Se você é gestor de tráfego, você sabe disso. Você vai precisar colocar uma, colocar outra, otimizar, 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 até chegar naquela campanha que acerta na veia e você consegue gerar muito mais resultado para o seu cliente. Se você é gestor de mídia social, a mesma coisa. Você sabe que você vai ter que ficar fazendo post atrás de post, vídeo atrás de vídeo, até você acertar um na veia que vai viralizar. Então, é a lei dos grandes números. Quanto mais eu faço, mais resultado eu vou ter. Mas você precisa fazer isso. Agora, se você ficar fazendo isso sem uma análise, né, e fazendo a torta direita, é tentativa e erro. Você vai ficar enxugando o gelo, não tem como. É banguelo chupando cana. Cara, é difícil, demora até você conseguir. Agora, se você tem esse acompanhamento de resultado, se você analisa, e aí depois disso você gera um plano de ação. Opa, peraí, vou falar com o meu cliente, ó, ô fulano, ô João, tem como a gente fazer uma reunião quinta-feira de uma hora e meia, mais ou menos? Separa para mim esse tempo, a gente precisa discutir aqui alguns resultados e montar um plano de ação, monta junto esse plano de ação com o cliente, ou se o cliente não tem tempo, ok, você discute com você mesmo, olhando no espelho ali, monta o plano de ação, fala assim, cara, é isso que eu preciso fazer, eu preciso melhorar isso nessa campanha, eu preciso que o cliente grave esse criativo. Se você escreve o roteiro, você já escreve o roteiro, manda para ele, ó, eu preciso disso semana que vem, tá aqui o plano de ação, você vai conseguir cumprir isso para mim? Olha o quanto de coisa você está se posicionando ali, você está dentro do controle. Então, isso é importante, você estar dentro do controle da relação junto com o seu cliente. E sempre mostrando isso, sempre apresentando isso. Também vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, que eu sei que vocês gostam de exemplo, né? Então, eu sei que vocês gostam do famoso mão na massa. Então, a gente vai aqui falar um pouquinho de debriefing. Então, a gente vai entender as expectativas, né? O que é o debriefing? O primeiro ponto é entender as expectativas do cliente. Então, às vezes, chega aqui um cara falando, ele vende um produto, por exemplo, vende imóveis. O imóvel custa 1,5 milhão e ele quer pagar R$ 2 por lead. Ok, o lead que vai pagar, esse lead que você vai pagar R$ 2, ele não vai querer comprar a casa nunca. Vai ser aquele cara que está olhando, ele vai olhar de repente um criativo top daquela casa. Se ele entrar em contato com você, com certeza ele não tem poder aquisitivo. Agora, se quer trabalhar, vamos pagar R$ 50 num lead que vai te gerar 1,5 milhão de vendas, então já faz muito mais sentido do que a gente pagar R$ 2. Então tem que alinhar essa expectativa com o cliente. Muitos de nós, aí eu me coloco nesse bolo, né? A gente quer fechar o cliente, então a gente vende ilusão. Cara, não tem como. Ainda mais agora que está competitiva a questão tanto do alcance orgânico, quanto do custo de lead, do custo de custo por venda no tráfego. Então, cada vez mais a concorrência entrando, cada vez mais difícil gerar resultado. Então, não dá para prometer mundos e fundos para um cliente hoje em dia. E na verdade nunca deu, né? A gente sempre tem que alinhar essa expectativa. Definir os objetivos e metas é extremamente importante. Então, assim, qual que é o objetivo? O que que a gente vai fazer com esse trabalho? Se você é social media, ó, eu tô saindo aqui de 500 seguidores, eu quero chegar a 1.500 em um ano. Ok, qual é o esforço que a gente vai ter que gerar para isso? Você está disposto a pagar o preço de gravar por tantos vídeos por dia, né? Ah, não, não tô. Enfim, qual que é o alcance? Qual que é o percentual de engajamento que a gente tem, que a gente quer chegar? Então, tudo isso tem que estar linkado dentro dos objetivos e metas que você define para o seu cliente. Você, gestor de tráfego, qual que é o objetivo final? É lead? É venda? Qual que é o custo por lead? Qual que é o custo por venda? Ah, eu não sei, tá? Mas ele já fez algum trabalho antes? Quanto que ele pagava? Não, nunca fez trabalho. Pesquisa aquele nicho, vê quanto mais ou menos que tá, faz dentro de uma calculadora de metas ali, você faz uma conta inversa, vê se é possível chegar ali, basicamente, se você já tem uma noção, se você está fazendo tráfego, você já sabe quanto é um CPM, quanto é um CTR, você consegue fazer a conta inversa e chegar naquele valor se é factível ou não. Também vou mostrar aqui para vocês. Detalhe o escopo do projeto, né, e os entregáveis, é extremamente importante. Se você vai fazer uma reunião por semana com o seu cliente, coloca isso no escopo, na proposta. Se você vai fazer uma reunião uma vez por mês, coloca isso no escopo, na proposta. Ah, eu faço gestão de tráfego, eu faço criativo, eu desenvolvo a arte. Então, com isso tudo dentro do escopo. Não, não faço. Eu só peço, você tem que me mandar. Tudo isso dentro do escopo também. O acompanhamento do resultado.
Planeje sua base de dados, né? Então, antes de você fazer um gráfico, antes de você fazer um relatório, um dashboard usando o Looker, Power BI, qualquer outra dessas ferramentas, você tem que planejar isso, né? Você tem que planejar isso desde o princípio. Quais são as informações que você precisa para montar um relatório bem montado, para fazer uma análise bem feita. Configura sua aquisição de dados desde o dia zero. Então, começou hoje com o cliente não tem nada. Então, assim, o site tem que estar tagueado, tudo tem que estar parametrizado, tudo tem que estar exatamente, é, perfeitamente coletável. Né? Se você é um gestor de mídias sociais, comece a partir de agora a coletar o aumento de seguidores. Existem formas, existem planilhas, existem códigos que a gente consegue fazer isso dentro do próprio Google Sheets. A gente consegue ir ali, ó, coletando as informações no Instagram dele para depois você gerar um resultado. Se você não começa isso agora, lá na frente você perde essa quantidade de dados, né? Por quê? Porque o Instagram, e principalmente Instagram e Facebook, eles são mais chatos para te entregarem algumas informações de mídias sociais. Então você precisa começar no dia zero. Desenvolva a captura dos dados, seja automática, seja manual. Se você não tem habilidade ainda para fazer de forma automática e desenvolver essa sistemática toda automatizada para não ter esse trabalho, vai lá na unha. Quantos seguidores eu tenho hoje? Quantos posts? Quantos curtidas? Quantos comentários? Faz isso na unha, não tem problema, mas começa a fazer. Cria o seu relatório e analisa os seus dados diariamente. Apresentação dos resultados. Crie uma apresentação padrão do seu relatório. Né? Então, às vezes você vai querer ficar criando várias apresentações, isso vai tomar tempo de você. Não, cria uma apresentação só, copia, cola o relatório lá, ou coloca, embeda, às vezes, o código do relatório, coloca lá. Hoje você consegue colocar o relatório, estou falando de Looker Studio, você consegue colocar esse relatório dentro de uma aba do site. Então, o relatório já fica dentro do próprio site do cliente, ele acessa o link lá, ele já tem um relatório totalmente automatizado. Explica cada indicador e sua importância para o cliente. É importante que o seu cliente saiba o que é CTL, o que é CTR, o que é CPM. Explica para ele o que são essas coisas. Taxa de engajamento. Explica para o seu cliente o que é isso. Taxa de alcance, pessoas alcançadas, visualização, impressões. O que são essas coisas? É importante você fazer isso e ele saber o que é. Por quê? Porque você vai enviar esse relatório periodicamente. Ah, define uma vez por semana, manda uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, mas manda isso para o seu cliente. Definiu que é uma vez por semana e a reunião é uma vez por mês, você vai mandar e você não vai explicar. Então o cliente vai saber quando ele lê. Só que uma vez por mês, pelo menos, no mínimo, defina com o seu cliente uma reunião para vocês discutirem, trocarem ideias dos números e analisar isso junto. É importante o seu cliente também, você educar o seu cliente a ter esse tempo junto com você, tá bom? E, como eu já falei, só análise não adianta. Envia, em conjunto com a apresentação de resultados, um plano de ação. Né? Um plano de ação envolvendo o seu cliente. Envolva o cliente, né, no seu trabalho, envolve o cliente nas ações, porque senão fica uma coisa delargada. Enfim, ele joga para você o marketing, cruza os braços e quando não dá resultado ele te cobra. Não, faz parte, ele, como dono do negócio, ele precisa entender que o marketing é extremamente importante. Sem marketing não tem vendas, sem vendas não tem faturamento, sem faturamento a empresa quebra. Então é importante que ele esteja engajado nisso e é o seu papel engajar ele nesse trabalho. E o seu plano ele precisa ter indicador, ele precisa ter meta, ele precisa ter um motivo pelo qual você está colocando uma ação ali, se é porque o indicador está baixo, se é porque alguma coisa aconteceu, está com uma tendência de piora, qual que é a ação, qual o prazo para a tomada dessa ação e quem vai ser o responsável por esse plano. Ele é básico, é um plano de ação básico, a gente vai ver também aqui um exemplo. Só que é extremamente importante você fazer isso. Então a gente tem esses 4 pontos. A gente vai passar aqui alguma coisa sobre eles na parte prática e depois vocês precisam escrever aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se já chegou aqui, alguma coisa que eu falei aqui faz sentido para você, se inscreve aqui nesse canal, já deixa um like se esse conteúdo está fazendo sentido ou não. Eu sei que vocês querem ver aqui alguma coisa, eu vou mostrar isso agora, mas já deixa o like,
né? Já se inscreve no canal e deixa nos comentários aqui, principalmente se você quer receber algum desses materiais que eu estou apresentando aqui nessa aula. Se você quiser receber, já deixa aqui nos comentários que eu vou entrar em contato com você. E se você ainda não me segue lá no Ronaldo.dashpro no Instagram. Abri esse Instagram justamente para falar só de análise de dados e relatórios automatizados lá no Instagram, tá bom? Vamos aqui para o meu desktop e eu vou trazer aqui duas informações. Então, a primeira aqui a gente vai falar do debriefing, como eu falei para vocês lá. Peguei um exemplo aqui para a gente estar analisando. Basicamente, você pode fazer isso em algumas ferramentas. Você pode fazer isso em uma ferramenta que eu gosto, né, de usar, que é o Notion. Né? Eu tenho um debriefing lá, se vocês quiserem, eu mando isso para vocês. O Notion é uma ferramenta extremamente flexível, eu adoro. Mas vocês podem fazer isso no Google Sheets. Né? Então, basicamente, vocês vão pegar informações de cliente, vai pegar informações de faturamento, né? Ah, mas meu cliente aqui, informações de faturamento para o cliente, né? E aí informações do negócio. Por exemplo, o que a empresa faz, qual que é o modelo da empresa, né? Qual que é a situação atual, se ela tem uma forte presença digital, se tem uma identidade, se já investe em anúncios, se não, quais são os valores do negócio dela, quais são os principais concorrentes, quais são as referências de negócio para ele, quais são as referências visuais, principalmente se você está fazendo trabalho de social media, o que ele gosta, né? Quais são as pessoas que ele segue, que ele gosta daqui, porque fica muito mais fácil para você ter o primeiro direcionamento. Qual que é a abrangência do negócio, perspectiva de mercado, quem é responsável, enfim. E ali você já vai começar a trabalhar junto com ele nisso. Vai descrever a empresa, a marca, quais são os valores da empresa e da marca, quais são os canais que ele se comunica, né? Então, só manda e-mail, enfim, o que ele faz? Qual canal que tem mais retorno? Informação e precificação, qual que é o ticket médio dessa pessoa? Qual que é o ticket médio ideal? Valor investido em ads. Aí você começa a pegar todas essas informações, tá vendo? Métricas de tráfego atuais, se ele tem isso, se ele não tem. Porque é importante você saber isso para depois você já começar a definir também, principalmente, os objetivos e metas. Então, quais são os principais objetivos? E aí a meta, né? Aí a meta quem tem que definir é você junto com o cliente. E ela tem que ser na questão do que a gente chama de meta smart, né? Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ser relevante e ela tem que ter um prazo para ser cumprido. Aqui uma calculadora, por exemplo, aqui eu fui desenvolvendo, claro, você pode desenvolver a sua. Então, qual que é o valor fixo de tráfego, qual que é o ticket médio, lucro médio, custo por venda, quantidade de vendas, e assim você vai fazendo, né? E aí depois eu vou mostrar uma evolução disso daqui para vocês, que já é além do debriefing ali, né? E aí você consegue aqui ter uma noção. Mas por aqui você já consegue ter um overview ali do que o cliente, qual que é a situação atual do cliente. Para depois você conseguir, por exemplo, aqui já é um exemplo de gestor de tráfego, né? Mas você também, como social media, você consegue adaptar isso para o seu negócio. Então aqui, por exemplo, quando o cliente entra, eu tenho aqui o meu funil de marketing, né? Então, desde a quantidade de estão definindo o investimento, né? E às vezes o investimento acaba sendo até consequência. Mas, por exemplo, qual que é o custo por mil impressões médio desse mercado? Ah, Ronaldo, onde que eu consigo essa informação? Essa informação você vai conseguir se você já faz tráfego. Se você já faz tráfego, você tem ali uma noção de quanto que está o CPM. Principalmente se você atende negócios locais variados, você tem uma noção ali de quanto está mais ou menos um CPM daquele nicho específico. Lembrando que públicos frios, públicos abertos, o CPM é menor. Público fechado, CPM, público quente, CPM vai ser maior. E também a quantidade de verba, enfim, várias coisas vão influenciar dentro aí desse seu CPM.
Quanto mais específico você vai colocando, enfim, o público vai diminuindo. Mas você tem ali uma noção média desse CPM. Então, você vai colocar ali o custo por mil impressões. E aí, aqui, tá vendo? Tudo é calculado. Então, algumas coisas são fixas, por exemplo, CTR. Ah, qual que é uma taxa que você tem trabalhado? Então, aqui eu tenho clientes que eu trabalho com 0,6, mas tem cliente que chega a muito mais do que 1,3, né? E a gente vai trabalhando para esse número sempre ser maior. E aqui, por exemplo, eu sempre vou definindo as fases, tá vendo? Eu sei que os 3 primeiros meses são sempre meses difíceis, principalmente se o cliente não faz tráfego. Eu sei que eu vou sofrer mais ali até gerar público, até, enfim, conseguir entender várias coisas. Então, eu sempre coloco uma expectativa muito mais baixa no cliente nos 3 primeiros meses e uma expectativa um pouco melhor nos próximos meses. Porque eu sei que também é o meu trabalho aqui, a minha otimização, que também vai fazer com que essa campanha melhore. Então, eu já dou um overview para o cliente de um ano, né? Para ele entender que um trabalho de longo prazo não é um trabalho de amanhã tem que estar pronto. E aí, depois que a gente começa a cobrar resultado de um dia para o outro, você não gera esse resultado e ele fala assim: ah, não, um mês não deu resultado, vou embora. Não, pô, peraí. A gente está falando aqui que é um trabalho de um ano, pelo menos. Em 3 meses a gente começa a colher esses frutos. E aí você consegue fazendo aqui, ó, a taxa de visualização, taxa de conversão, quantos leads eu vou gerar, qual vai ser o custo por clique, qual vai ser o meu custo por lead, e aí depois quantos leads eu vou gerar, qual que é a minha taxa de conversão disso, quantos clientes eu vou fechar, qual que é a minha receita por cliente. Aí aqui, por exemplo, tem coisas que o seu cliente não vai abrir. Por exemplo, essa daqui eu fiz uma para um determinado nicho. Esse valor aqui eu não sei. Eu não sei qual é esse valor que o cliente recebe, né, por todas as vezes que ele fecha. Mas eu joguei um valor fictício. Quando o cliente vê essa planilha, ele já vai saber, ele vai fazer o cálculo dele na cabeça. Ele fala assim, opa, peraí, então beleza. Só que é importante também depois você, junto com o cliente, ir trabalhando essa planilha aqui para ela ficar mais real possível. Às vezes vai ter cliente que não vai gostar de te abrir esse valor, até porque ele acha que se ele abrir esse valor, você vai querer cobrar mais caro, porque você sabe que ele fatura mais, enfim. Mas é importante ter essa transparência entre você e o cliente para que você também saiba que o seu trabalho está gerando resultado. Você deixa isso bem claro para ele também. Então aqui você consegue, pelo menos, definir metas, né, para cada item aqui. Você já começa, por exemplo, você gestor de tráfego, você já começa com o norte. Você pôs a campanha hoje para rodar, seu CPM está em 25, você colocou 15 aqui, você fala assim, caramba, como é que eu reduzo esse CPM? Seu CTR está 0,6, aí você começa a rodar, está 0,3, muito ruim esse resultado, né? Aí você já sabe que seus criativos estão ruim demais, então você vai ter que fazer alguma coisa para melhorar. Taxa de visualização da sua página, seja de captura de lead ou seja de venda, está em 50%. Pô, será que está carregando legal? Será que eu tenho que mandar para o programador alguma coisa para ele fazer para melhorar isso? Será que o público que eu estou colocando aqui realmente está clicando e está desistindo porque não é um público interessado? A taxa de conversão, 5%, de repente está 0,25%. Pô, a taxa é muito ruim. Então, o que a gente consegue fazer aí nessa página para a gente melhorar essa taxa de conversão? O que a gente consegue? Instala ferramentas como o Hotjar, como o Clarify, que é de graça, dentro do seu site. Pede para o programador, se não é você que faz. Eu aqui, quando eu fecho com o cliente não tem site, eu desenvolvo o site em WordPress. Então, eu utilizo o Clarify dentro do WordPress, eu consigo saber, eu consigo filmar todos os acessos dentro do site. Então, isso ajuda demais a gente a monitorar isso. Então você faz todo esse levantamento e depois você consegue aí estar analisando se isso faz sentido ou não faz sentido, ok? E isso tudo aqui vai ser o pontapé ali para você começar a fazer o quê? Todo o seu acompanhamento de dados, né? Então aqui, a partir daí você vai desenvolver toda a sua estratégia, né? Você vai desenvolver toda. Aqui já é um acompanhamento que você consegue fazer real. Aí você vai conseguir desenvolver toda a sua estratégia baseada no que o cliente quer investir, baseado aqui, enfim, aqui eu já coloco tipo de tráfego, enfim, é uma planilha que eu uso já para pensar nas minhas campanhas aqui, né? Desde um setup da campanha
E aí você vê que eu já começo a trazer as nomenclaturas todas padrão. Ah, Ronaldo, mas isso, cara, muita frescura. No meu caso, não é frescura porque assim, eu já fiz uma vez, então eu faço isso para todos os clientes. Eu não preciso mais ficar fazendo, só escolho dentro das caixinhas aqui. Então, assim, basicamente, por exemplo, vou fazer um trabalho de lançamento para um cliente, e você, social media, que está olhando essa planilha, você pode adaptar isso também para as suas campanhas, para os seus trabalhos. Por exemplo, quando eu escolho lançamento, eu tenho as fases dos lançamentos aqui. Então, eu vou fazer a campanha do quê? De distribuição. Tá bom. Então, o que eu quero fazer? Eu quero gerar público nessa campanha. Tá, qual que vai ser o destino? Ah, eu vou mandar para um vídeo meu. Tá, eu vou fazer essa campanha para quem? Vou fazer essa campanha para público frio. Então, olha só. Então, já ficou aqui, ó, lançamento, distribuição, público, vídeo frio. Quando eu for fazer, por exemplo, um relatório que eu quiser filtrar campanhas de distribuição para público frio, eu vou conseguir trazer isso. E aí, por exemplo, eu vou fazer lá eu vou pegar os meus públicos frios, né, aqui, e vou fazer essa distribuição para eles. E aí, quando eu chegar lá dentro do meu relatório, eu consigo saber, ó, para essa campanha de distribuição, para esse lançamento, e aí aqui a gente pode colocar até o nome do lançamento. Para esse público, quanto que eu estou pagando pela visualização? Né? Para esse público, quanto que eu estou pagando? Para esse, quais são os que estão tendo mais engajamento com as minhas visualizações de vídeo? Então a gente consegue ter todo esse controle lá dentro dos nossos relatórios. Então, e aí depois, quando eu vou efetivamente colocando as campanhas, eu trago essas estratégias e eu vou fazendo minha organização aqui. Então, eu vou colocando minhas campanhas, né? Eu vou definindo aqui a estrutura das campanhas, vou colocando minhas campanhas no ar. Quando eu coloco conjunto de anúncios, quando eu não vou para a ferramenta de tráfego e crio tudo lá, escrevo, não, eu crio tudo aqui, copio aqui e colo lá. Por quê? Porque tudo isso daqui já vai me ficar de forma padrão. Lembra, aqui eu já estou entrando no acompanhamento dos resultados e aqui falando um pouco sobre a questão da organização dos dados. Então eu faço tudo isso antes para quando eu precisar, por exemplo, puxar, ó, eu venho aqui, eu tenho meu banco, tá tudo numa planilha só, né? Desde a minha estrutura até a minha geração de dados. Então quando eu venho aqui, ó, isso aqui, esses dados, ele está um pouquinho lento, mas ele vai. Todos esses dados aqui, ele está puxando do meu gerenciador de anúncios. Então, quando ele puxa do meu gerenciador de anúncios, ele já puxa na minha estrutura. E aí, quando eu for gerar isso dentro de um Locker Studio, eu já vou gerar isso através da minha estrutura e eu vou conseguir, tá vendo? Tudo na minha estrutura. Então, se eu clicar aqui também tem a thumbnail do criativo, eu consigo ver qual criativo que foi, enfim. Isso tudo eu trago de forma automatizada. Todos os dias o relatório vem aqui, atualiza isso, e aí eu consigo mostrar isso para o meu cliente lá através dos relatórios do Locker Studio. Né? Então, se eu entrar lá no Locker Studio, eu vou conseguir abrir o meu relatório, atualizar o meu relatório e ele vai estar atualizado já, porque todos os dias às 6 horas da manhã as minhas planilhas elas são atualizadas automaticamente. Isso é matéria para um outro vídeo, né? Para a gente fazer, porque aí eu preciso realmente fazer um passo a passo para montar isso com vocês. Já tem aqui outros vídeos nesse canal mostrando alguns dashboards, exemplo, inclusive esse daqui, que é um exemplo que eu dei lá, né, nesse outro vídeo, mostrando o que você, gestor de tráfego, consegue fazer. Tem um outro vídeo também para você, gestor de mídias sociais, o que você consegue fazer. Mas, basicamente, a gente fez um debriefing, a gente tratou os dados antes, aqui a gente está conseguindo gerar um relatório, né? Aí, deste relatório, a gente vai para a apresentação. Aonde eu consigo fazer a apresentação de dados? Aí você consegue utilizar o Canva. Como eu falei, você consegue pegar esse próprio relatório e colocar isso dentro de um site do seu cliente. O que eu faço? Né? O que eu faço? Eu procuro desenvolver um relatório bonito, um relatório organizado, para que eu envie simplesmente
o link para o meu cliente. Então eu venho aqui e compartilho com o meu cliente. Eu venho em share, compartilho isso com o meu cliente, tá um pouquinho lento, por causa do OBS. Eu venho aqui, ó, pego o link desse relatório e mando para o meu cliente. Então, automaticamente, isso vai para o meu cliente. Eu consigo programar o envio desse relatório de tempos em tempos, e aí eu consigo colocar os e-mails aqui e vai chegar esse relatório para o cliente, né, de tempos em tempos. Aqui eu estou abrindo para vocês, então tem algumas informações aqui que não está aparecendo, mas enfim. Basicamente, para você que é gestor de tráfego, eu já mostrei isso no vídeo passado, mas essa ferramenta para mim é incrível. Eu poder conseguir comparar dentro de um funil uma campanha com outra, um período com outro, para mim isso é fantástico. Porque eu sei exatamente qual foi o ponto que teve uma quebra, que teve um problema. E aí, depois que eu analisei tudo isso, né, através dessas ferramentas, fica muito mais simples de eu voltar aqui. Então, relembrando, lá no nosso. Voltando aqui para o nosso. Então, o briefing de alinhamento, aquela estrutura, aquelas perguntas. O acompanhamento e o resultado. Então, desde a definição das campanhas, das nomenclaturas ali, né? Para você, gestor de tráfego, para você, mídias sociais, também é a mesma coisa, né? Você se organizar nas linhas editoriais, enfim, saber toda a estrutura que você vai compor ali os seus conteúdos para depois você conseguir gerar esses relatórios. Por exemplo, eu tenho 3 linhas editoriais. Então, você, de alguma forma, você pode colocar isso até na descrição, sempre na primeira linha da descrição, ali você coloca mais ou menos o nome, porque isso você consegue tratar depois dentro da planilha para jogar isso para depois no relatório, mostrando, ó, dessas 3 linhas editoriais, essa daqui é que tem mais engajamento, essa tem menos engajamento, essa o pessoal curtiu mais ou curtiu menos. Então vamos focar mais nessa e menos nessa. Você consegue fazer isso através de uma estruturação desses dados, para depois você conseguir fazer isso no seu relatório. A apresentação dos resultados, principalmente se a gente quer ganhar tempo. Então, o que eu faço normalmente? Eu já monto um dashboard, né, no Locker Studio, que é o que eu mais utilizo, que é de graça, e ali mesmo eu já deixo notas de rodapé, porque no próprio relatório eu escrevo algumas coisas e esse próprio relatório eu envio. Não preciso ficar tirando ali, monto uma apresentação no Canva, monto uma apresentação no PowerPoint para mandar para ele. Não, é rápido. Fui, analisei, vi, digitei, pumba, foi para o cliente. Rápido assim, sem enrolação. Isso me dá agilidade. Ali no mesmo momento em que eu estou fazendo toda a análise, o que eu faço? Eu já venho aqui, e aí a gente volta para o nosso desktop aqui. Eu já venho aqui e aqui é um exemplo, tá? Não vai estar preenchido. Mas eu já começo a preencher um plano de ação. Se eu preciso, por exemplo, se tem resultados que não estão bons, vamos supor, pegou o indicador, vamos supor que leads, né? Então, sei lá, a meta de leads era 10 leads por mês, sei lá, 10 por mês, e veio 5. Então, com a ação otimizar campanha número 10, sei lá, ou melhor, né? Ação mais específica. Testar público XPTO na campanha 10. Então, quem vai fazer isso? Sou eu que vou fazer. Qual que é o status? Está em andamento. Quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou fazer? Eu vou fazer dia 10 do 8 de 2024. Beleza? Qual que é o custo? 0. Beleza. E aí você vai colocando aqui todas as outras. Vamos ver aqui, ó. Aqui o CTR. O CTR era de 1,3%, a minha meta. Eu estou com 0,8%. E aqui eu vou colocar criar
3 roteiros de criativos para a campanha 14, por exemplo. Quem vai fazer vai ser a Raquel e está em andamento. Aqui eu posso compartilhar isso com a Raquel e ela vai olhar. Ela tem que me entregar até dia 10 também. E aí você vai colocando todas as ações que você precisa, baseado, né, na sua análise. Então você vê aqui, fez a análise, foi para o seu plano de ação, redigiu o seu plano de ação. Depois você tem a opção de, por exemplo, pegar esse plano de ação e colocar lá no relatório e mandar ele junto, ou simplesmente você compartilhar isso com o seu cliente e ele vai estar vendo isso todos os dias também. E ele sabe que ele tem que entregar. E aí, como eu falei, o plano de ação envolvendo o cliente. O que é envolver o cliente? É chegar no dia da reunião, você vai lá e está fazendo a reunião com o cliente. Primeira coisa que acontece na reunião, vai lá e mostra os resultados. Importante, façam gráficos temporais, como que estava, como que se melhorou, se piorou, principalmente ficar redundante, né? Mas dos principais indicadores. Você tem a análise temporal, porque você falou na última reunião com o cliente, vocês falaram, discutiram, e o que mudou? Melhorou? Piorou? Então, é importante você trazer essa análise para o cliente. Fez um overview dos resultados, plano de ação. Se vocês já estão fazendo isso com uma rotina, o que acontece? As ações que estão passadas, suponhamos que essa ação está atrasada. Vocês conseguem fazer uma fórmula aqui para deixar automatizado, tá? Aqui eu não deixei, mas também dá para fazer. Suponhamos que está atrasado. E aí você vai cobrar o seu cliente. Assim, ó, por que você não essa daqui, teve alguma dificuldade, quer que eu te ajude, o que a gente pode fazer, quer dividir, enfim. Ah, não, pode deixar que eu te entregue amanhã. E aí você vê que muda um pouco aquela sensação de que você está sendo cobrado, pressionado a todo momento. Não, agora o jogo virou. Você está com a rédea, você está cobrando, você está pressionando também. Né? Por quê? Porque você quer ver esse resultado. Então, é assim que você vai fazer junto com o seu cliente. Então, você fazendo toda essa estruturação, né, se você fizer toda essa estruturação, com certeza, o seu cliente vai perceber mais valor de você. Com certeza, ele vai olhar para o seu negócio de forma diferente. Ele vai te dar mais valor. Ele vai, principalmente, o valor, ele vem de resultado mais confiança. Se você gera resultado para ele, mas ele não tem tanta confiança em você, ele não vai conseguir perceber um valor grande. Se você não gera resultado, mas ele tem confiança, ele vai ficar te empurrando. Ah, beleza, mas eu confio nele, mas não gera, mas confio. Mas vai chegar uma hora que ele vai te demitir. Agora, se você gera confiança e gera resultado, aí você está numa posição em que você pode sim e deve, né? Você pode e deve cobrar mais, você pode e deve reajustar valores, você pode e deve demitir cliente se ele não te der o devido valor que você está gerando para ele. Né? Você tem que fazer a fila andar e novos clientes entrar. Então, basicamente, é isso que você precisa fazer. Então, briefing, acompanhamento, apresentação e plano de ação. Esses são os 4 pontos que vão fazer você cobrar mais pelo seu serviço. Se você quiser receber essas planilhas todas prontas, se você é gestor de tráfego, se você é gestor de mídia social, quer que eu te envie uma de mídia social, deixa nos comentários aqui, ou se não, vai lá nesse arroba que está aparecendo aqui na tela, me segue e me pede por direct que eu vou mandar esses arquivos para vocês, tá bom? Muito obrigado se você ficou até aqui e até o próximo vídeo.